cultura, domínio cultural e assimilação cultural. Pois é, gente, eu sei que essa aqui não é exatamente a proposta do canal, né? Eu não costumo ficar falando sobre questões políticas do mundo contemporâneo. A ideia aqui é falar sobre história e ciências humanas em geral, mas nessa semana aqui eu andei discutindo com uma série de pessoas sobre algumas declarações que ocorreram no vídeo da Assembleia Ministerial, né? E começou a surgir algumas ideias que eu achei que era legal a gente discutir. E eu vou me focar especificamente na fala da ministra Damares Alves, né? Quando ela se manifesta lá contrária a determinados valores culturais, né? Que ela cita ali comunidades quilombolas que estão crescendo e as crianças que estão nascendo nessas comunidades estão crescendo com valores das comunidades quilombolas e que isso deve ser avaliado e que os valores que estão lá teriam uma conotação distorcida, e ela cita também ciganos, ucranianos, entre outras pessoas que participariam da vida comunal aqui no Brasil e que estariam trazendo determinados valores que não são próprios da cultura brasileira, né? Então, dentro dessa lógica toda aí, eu queria começar discutindo com vocês o que é cultura. E aí a gente vai ultrapassar um pouco as bases da história e vamos dar um passeio aí por ciências como a antropologia e a sociologia, né? Ciências sobre as quais eu tenho formação também, né? Então não estou tirando do vazio, não é um mero achismo, né? Estamos usando de ferramentas de análise científica aí para conseguir entender isso aí. Então, primeiro, vamos partindo da noção do que vem a ser cultura. Bom, cultura é aquilo que diferencia os seres humanos dos demais seres vivos, né? Pelo menos dos seres vivos que hoje existem, né? Então, nós não fomos os únicos seres a desenvolver cultura, né? Já existiram outros e, em geral, hominídeos, né? Então, quando você vai ver lá e observa acampamentos de Homo sapiens neanderthalenses, né? Homo erectus, Homo habilis, você vê que pela produção deles, pelo resultado material que eles deixaram, né? Isso demonstra que eles desenvolveram algumas formas de cultura diferente das nossas, mas sim construíram cultura. O que diferencia então essa cultura humana da vida dos outros animais, dos outros seres vivos, né? Bom, grossamente explicando, a gente precisa saber que o ser humano ele vive em dois mundos ao mesmo tempo, né? Ele vive num mundo material e ele vive num mundo imaterial simultaneamente, né? O mundo material, todos os seres vivem, todos os seres, né, interagem com ele. O mundo imaterial é um mundo construído mentalmente, é um mundo dos signos. E signo, não estou falando signo de zodíaco, tá? Signo, eu estou falando de um símbolo com representatividade, né? Um sinal que tem em si um significado. O que seria então essa ideia do signo, né? O signo é uma formatação que tem dois elementos que o compõem: o significante, né, o seu formato, e o significado, o que ela é em si, a sua essência, né? Então, a forma, o significante, a essência, o significado, né? Por exemplo, né, isso fica muito claro dentro das noções de linguagem, né? Então, quando você usa a linguagem, né, você está transmitindo signos completos. Então, enquanto eu falo com vocês, vocês escutam as minhas palavras e dentro das minhas palavras, o que você reconhece é o som, é o barulho, né? É o significante da palavra, e você decodifica na sua mente o significado dela, certo?
Por isso, justamente, que como as línguas são diferentes, derivadas de culturas diferentes, né, o significante pode ser percebido por qualquer ouvinte, né, mas o significado não necessariamente. A linguagem está para além da mera comunicação. A linguagem ela é uma expressão de cultura, uma expressão de pensamento, né? Tanto que existem sinais, existem signos de linguagem, né, que vão se referir a ideias que são próprias de um povo. Os próprios sentimentos, eles não são universais, eles são culturais. Um exemplo disso que a gente pode pegar, que é bastante conhecido, é a palavra saudade, né, que só existe dentro do português, porque só os lusofanos sentem saudade, né? Pô, mas tem tradução isso para outras línguas? Tem, mas não é exatamente o mesmo sentimento, né? Por exemplo, se você pegar o inglês, que acaba sendo aí a segunda língua da maior parte dos brasileiros, né? A primeira língua estrangeira que a maior parte dos brasileiros aprende, né? Quando você vai pegar, traduzir saudade, você traduz como I miss you, né? Eu sinto a sua falta, mas você que é um brasileiro, você que é um lusofano, né? Você que é um falante do português, né? Você sabe que sentir falta e sentir saudade não é exatamente a mesma coisa a partir de mesmo que parta da mesma ideia, né? Então, apesar de ser um sentimento próximo, não é exatamente a mesma coisa, mas não é dentro disso que eu vou me alongar aqui. A gente poderia fazer uma videoaula inteira só falando sobre essas questões de linguagem, mas como eu disse, o foco está nessa fala da ministra Damares, né, quando ela fala do perigo das manifestações culturais não tradicionais brasileiras. Bom, aí a gente vai apelar então para o Darcy Ribeiro, o grande nome da antropologia no Brasil, né, que ele vai falar sobre a formação da cultura brasileira. E segundo Darcy Ribeiro, nós temos 3 matrizes que acabam formando a nossa cultura, né? A matriz europeia, né, predominantemente portuguesa, mas também de outras ondas migratórias que chegam até nós. As matrizes africanas, né, no plural, as matrizes africanas, também porque não foi apenas um povo que veio para cá, você vai encontrar Iorubá, Banto, entre outros, né, que vão auxiliar a compor essa identidade, essa cultura brasileira, e também no plural, as matrizes nativas, porque também aqui você tinha uma série de povos nativos e que vão deixar seus traços mesclando e dando forma a esse modelo novo, que aliás, nas palavras do próprio Darcy Ribeiro, nós pertencemos à categoria do que ele chamou de povo novo, que é uma categoria que ele descreve para explicar a América. Ele fala que na América você tem 4 configurações de povos. Os povos transplantados, né, que são aqueles povos que têm a sua base de cultura vinda dos colonizadores, né, por exemplo, Estados Unidos, Argentina, né, Uruguai, né. Você tem ali os povos testemunho, né, que são os povos que são originários de grupos indígenas, né, que viviam aqui dentro do Brasil, né, e que eram a base da cultura, né, desses povos, né, como por exemplo a cultura boliviana, a cultura peruana, a cultura mexicana, né, principalmente baseado nesses grandes impérios. Você vai encontrar uma outra cultura que tem a sua base também em nações indígenas, né, que são a dos povos emergentes, que eram dos povos dominados por esses grandes impérios, né, e que vão conseguir emergir, né, se livrando tanto da matriz indígena dominante quanto da matriz europeia dominante, que vai ser o caso aí dos guatemaltecas, dos nicaragüenos, entre outros, né? E por fim você vai ter o povo novo.
cuja matriz cultural não está em local nenhum. Exemplo, Brasil, né? A nossa matriz cultural não é portuguesa, não é africana, não é indígena. Não é, simplesmente. É um povo novo, que se molda a partir da interface, do hibridismo dessas múltiplas culturas, dando origem a uma cultura nova. Então, quando a ministra vai lá e fala sobre a cultura tradicional brasileira, é complicado você excluir, por exemplo, as culturas quilombolas, né, as culturas indígenas e mesmo as culturas imigrantes, porque essas culturas todas auxiliaram a dar forma do que seria essa nossa cultura de povo novo, pegando a nomenclatura do Darcy Ribeiro, certo? Vamos ver então. Nessa fala de que é necessário preservar determinados valores que caracterizam a cultura tradicional brasileira, você está falando de um processo de aculturação, de implantação de uma cultura dominante que fez parte aí do processo de colonização da América, né? Mas vamos pensar no Brasil em específico, para que a gente consiga ter a noção de qual é o problema desse processo aí, né? Quem está acompanhando aí as aulas que eu estou fazendo com a professora Rosinha nas terças-feiras da literatura do Suetônio, deve ter visto ali alguns dos programas que a gente fez falando sobre o começo da literatura brasileira interagindo com a cultura portuguesa, né? E que a gente fala da importância dos jesuítas no processo de formação no Brasil, né? E os jesuítas, né, eles foram extremamente importantes nesse processo de aculturação. Que era o quê? Quando você vai olhar para as missões jesuíticas, o principal objetivo delas era a catequese dos índios, e nessa catequese dos índios você estabelecia uma sobreposição da cultura dominante sobre a cultura indígena. O que era a missão jesuítica? Era um espaço de catequese, né? Um grande centro de sobrevivência, onde você tinha lá os jesuítas e tinham comunidades indígenas que passaram a viver dentro daquele espaço, né? E para viver dentro daquele espaço era necessário que se vivesse como bom cristão. Ou seja, né, o índio não poderia andar nu, o índio não poderia usar as palavras do idioma nativo, né, o índio teria que frequentar a missa, o índio não poderia praticar canibalismo, né, o índio não poderia fazer seus ritos tradicionais. Então, esses ritos que eram próprios das culturas nativas deveriam ser abandonados e substituídos pelos ritos cristãos, inclusive os nomes, né? Os nomes desses índios que passavam a viver nas missões passavam a ser alterados, eles eram batizados, recebiam nomes cristãos. Como assim nomes cristãos? Né? Nomes tirados dali da Bíblia, nome de apóstolo, né? Tiago, Lucas, Mateus, Marcos, João e coisas do gênero, né? E recebendo um sobrenome também cristão, né? Então ele não poderia se chamar Caiapó, né? Ele se chamaria dos anjos, dos santos, de Jesus, de Nossa Senhora, né? E por aí vai. Então, dentro dessa lógica, você faz com que o nativo dentro da missão abandonasse a sua cultura e fosse absorvido pela cultura europeia. Por que o índio aceitaria de bom grado abandonar essa cultura tradicional dele, dentro da qual ele viveu, para adaptar a essa cultura europeia? Ele achava que a cultura era melhor? Não, isso aí geralmente estava ligado a um processo de sobrevivência, porque os índios das missões não poderiam ser escravizados, né? Os índios de fora da missão poderiam ser, até chegar à proibição legal vinda da coroa portuguesa, com uma intenção muito mais comercial, pensando no comércio de escravos africanos para o Brasil, do que pensando no próprio índio. Então, o índio brasileiro passou a ser aculturado, passou a ter uma cultura forçada sobre ele e, obviamente, né, e isso gerava um efeito muito maior nas novas gerações. Então, se estimulava que crianças participassem dessas missões, né, porque a construção da cultura dessa criança se daria dentro de um ambiente
ocidentalizado, de um ambiente cristão europeu. Né? O mesmo acabou se processando com os escravos que foram chegando para o Brasil, mas como a mortalidade dos escravos e a taxa de natalidade eram bastante extremas, ondas migratórias de africanos constantemente chegavam ao Brasil, né, o que garantia uma perpetuação maior dessa cultura africana. Né? Então, se a mortalidade não fosse tão grande, a taxa de natalidade não fosse tão pequena, né, os traços de cultura africana no Brasil certamente seriam muito menores do que são hoje. Né? A gente detém muita coisa vindo da cultura africana que nos distancia da cultura europeia, né, por causa dessas interferências indígenas, africanas, dentro da nossa formatação cultural. Né? Então, quando aparece uma fala como essa, que a ministra Damares acabou promovendo, dizendo de, olha, é necessário ficar atento aos valores que estão sendo aplicados dentro dessas comunidades, a fala dela tem qual significado? Que existe uma cultura correta e o que está fora daquela cultura correta é considerado errado. Né? Então, o que está fora deve ser estripado do convívio. Né? Então, quando ela diz que é um perigo que crianças estejam nascendo cada vez mais dentro de comunidades quilombolas, aprendendo valores quilombolas e não valores tradicionais da cultura brasileira. Né? O que ela está chamando de valores tradicionais da cultura brasileira? Né? Se você for pegar o histórico dos discursos, né, que a Damares Alves tem desde o início da sua posse como ministra, você percebe que existe ali uma valorização de uma tradição religiosa cristã, sendo que dentro dessas comunidades quilombolas, né, quando você vai pensar nas estruturas religiosas, você percebe que ali predominam religiões de matriz africana, né, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né, seja lá qual manifestação for, dependendo do espaço ali, né, e você consegue compreender que essa fala da ministra, ela tem uma postura de exclusão de determinados traços que realmente nos caracterizam como cultura brasileira. É um certo higienismo, uma limpeza daquilo que é considerado danoso, daqueles traços que são considerados errados, né, e que não deveriam ser seguidos. Então, existe dentro disso um traço de preconceito bastante forte que estabelece uma cultura ideal a ser seguida, enquanto as outras culturas deveriam ser excluídas, que remete para a gente a essa referência que eu estava falando do processo de colonização, lá no século XVI, no século XVII, onde essa visão era a visão dominante. Mas é importante a gente ressaltar que quando você está falando desse tipo de visão lá no século XVI, lá no século XVII, o peso disso é muito menor do que você vai encontrar hoje. Porque quando você observa isso no século XVI, século XVII, existe realmente um entendimento desses grupos jesuítas de que esse era o único caminho possível. Né? A visão de religiosidade, a visão de cultura que se tinha nesse momento, levava a um entendimento de que agir sobre as culturas nativas e africanas era como garantir a salvação da alma dessas pessoas. Né? Então, quando o jesuíta estava lá no século XVI, século XVII, né? E olha, não estou minimizando a ação desse jesuíta e o prejuízo que ele causou, né? Mas quando o jesuíta estava no século XVI, século XVII fazendo isso, ele realmente tem uma postura de tentar beneficiar o índio, o negro, né? Lógico, pensa isso, né? Isso dentro dos parâmetros daquele momento. É importante a gente não cometer um anacronismo nesse momento.
Quando você vai olhar para agora, no século XXI, existe uma compreensão maior da valorização da multiplicidade de culturas, de que não existem culturas superiores ou culturas inferiores. O que existem são culturas diferentes, culturas com formatações diversas e que vão ter todas em si o seu valor, né? E que não pode existir uma sobreposição de culturas. Segundo, a gente tem o conhecimento de que existe uma cultura brasileira. Lá no século XVI, século XVII, a ideia de uma cultura brasileira, a própria ideia de um Brasil, era impensável, né? Então, existindo uma cultura brasileira, ao depreciar essas matrizes africanas, indígenas, dos imigrantes diversos, como por exemplo os ucranianos, a interferência eslava, os ciganos, o que você faz é uma estrutura de eugenia cultural, né? De selecionar qual é a cultura que deve ser preservada e quais são as culturas que devem ser extirpadas. Falas desse tipo são extremamente perigosas e justamente por isso eu resolvi pegar a aula de hoje e, ao invés de fazer uma aula tradicional que envolve ali um evento, uma conjuntura histórica, né, a gente fazer uma análise histórica, antropológica, sociológica dessa fala frente à formação da cultura brasileira. E aí, cara, você curtiu o áudio de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Se não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. É gentil da sua parte estar no canal. Essa é a Prancheta do Setônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.